curioso como nós temos a capacidade de nos envolver emocionalmente com histórias de ficção, de filmes ou de livros, como se elas realmente tivessem existido. Para nós não existe assim tanta diferença entre a história real que aconteceu de verdade daquela que foi apenas imaginada pelo autor. O primeiro romance publicado por Jane Austen foi o livro que eu li em fevereiro deste ano. Foi o Sensibilidade e Bom Senso. No Brasil penso que este livro ficou com o título de Razão e Sensibilidade. Logo após a leitura do livro eu vi a minissérie da BBC lançada em 2008 de 13 episódios. E foi uma minissérie bastante bem conseguida, pelo menos na minha opinião, porque conseguiu ser bastante fiel a toda a história do livro e penso que o ambiente criado pela série foi bastante condizente com o próprio livro, que me agradou bastante. E o facto de tanto o livro como a minissérie da BBC me terem envolvido tanto na história e me terem feito pensar tanto nessa história fez com que eu tivesse assim uma pequena ressaca literária. Quanto ao enredo da história, ela vai se passar na Inglaterra nos finais do século XVIII e inícios do século XIX. Vai se iniciar na grande casa, na grande propriedade de Norland Park da família. Nessa propriedade mora a Mrs. Dashwood, que é casada com Henry Dashwood, e desse casamento existem 3 filhas. Este é o segundo casamento de Henry Dashwood. Do primeiro casamento ele tem o seu único filho varão, que é o John Dashwood, e quando Henry Dashwood morre logo ao início da história, segundo as leis do país, a sua herança é passada ao seu único filho do primeiro casamento. John Dashwood, que é então o herdeiro desta fortuna, promete ao pai cuidar das suas meias-irmãs e da madrasta depois da sua morte. Mas devido à sua ganância dissimulada e depois de ser convencido pela sua esposa, ele acaba por não apoiar assim tanto as suas meias-irmãs. É então que Mrs. Dashwood decide ir com as suas 3 filhas para outra propriedade em Devonshire, que é assim uma propriedade mais pequena, e com a ajuda de um familiar distante, o Sir John Middleton, que acaba por se tornar bastante prestável a esta senhora e às suas 3 filhas, organizando jantares e convívios na sua própria casa e permitindo que elas se relacionem com outras pessoas ali da região. E ao longo do livro, através das suas peripécias, vamos então conhecendo a personalidade das 2 irmãs que são mais destacadas no livro, que têm personalidades bastante opostas e que dão nome ao livro, que é Sensibilidade e Bom Senso. Sensibilidade diz respeito à irmã do meio, que é a Marianne. Tem uma personalidade muito sentimental, movida pelas paixões, deixando-se levar pelos seus sentimentos e movida pelos seus impulsos, e demonstrando ao mesmo tempo pouca empatia pelas pessoas que conhece, que não têm no mínimo de sensibilidade para as artes, como a música e a literatura. Aliás, ela própria toca o piano. E é devido a essa personalidade que ela vai viver uma paixão intensa pelo Willoughby, que é uma paixão arrebatadora e em que ela não se coíbe de viver intensamente os seus sentimentos e sofrer naturalmente as consequências dessa sua paixão arrebatadora. A sua irmã, a Elinor, tem a personalidade oposta à Marianne, e é ela que vai representar o sentimento do bom senso, porque ela guia-se pela racionalidade, pela razão, e é um elo da família que pensa sempre nas consequências dos seus atos. Ela é sempre a mais aponderada e procura sempre dar conselhos até à própria mãe, que tem uma personalidade mais parecida com a Marianne, e a Elinor, à conta disso, acaba por não deixar transparecer aquilo que realmente sente, procurando com isso proteger-se a si mesma e às que a rodeiam. Mas não quer dizer que ela não tenha sentimentos, muito pelo contrário. Ela sente as coisas de uma forma muito intensa e com essa personalidade ela conseguiu comover-me bastante, e também a outros leitores pelas críticas que eu já li a este livro. Ela é preferida de muita gente que lê este livro, porque ela acaba por dar muito de si mesma aos outros em detrimento dela própria. Eu achei a escrita do livro bastante elegante, muito condizente com aquela época,
e a descrição psicológica das personagens acho que está muito bem conseguida, o que para mim tornou a história ainda mais interessante e ao mesmo tempo faz uma crítica social aos costumes da época em que os casamentos eram realizados mais pelo interesse das famílias e pelo status social do que propriamente pelo amor em si. Bem, e para a semana ainda não sei muito bem o livro que vou trazer, até porque eu estou a ler neste momento 2 livros alternadamente. Um de não ficção, que são os elementos de filosofia moral de James Rachels, e o outro é da coleção do Público, coleção Mil Folhas, que foi lançada aqui há alguns anos, e eu tenho vários livros que ainda não li e estou agora decidida a ler esses livros. E esse livro que eu estou a ler neste momento é o livro de Jorge Amado, Dona Flor e os seus 2 maridos. Eu acho que ainda não contei aqui no meu canal como é que eu estou a escolher neste momento os próximos livros que eu vou ler. Eu tenho uma grande lista de clássicos que pretendo ler nos próximos anos e tenho feito um sorteio mais ou menos semanalmente do próximo livro que vou ler. Tenho lido 2 livros em simultâneo porque gosto de variar as leituras, mas mesmo antes de terminar estes 2 livros que eu estou a ler neste momento e também para me dar algum incentivo em relação ao que eu vou ler a seguir, eu já sorteei o livro que vou ler de seguida, que será O Vermelho e o Negro, ou O Vermelho e o Preto, de Stendhal. Este livro eu consegui-o em segunda mão por um preço bastante bom. É uma edição que foi impressa em 1978, portanto isto é uma preciosidade e portanto estou bastante ansiosa também por pegar neste livro a seguir. Então, se não quer perder o resumo destas leituras, não se esqueça de subscrever aqui em baixo o meu canal. Todas as quintas-feiras vou-vos trazer um vídeo novo. Espero que tenham uma excelente semana e que façam muito boas leituras.